Nosso primeiro safari na África foi em um país fora do óbvio, uma das últimas monarquias absolutistas do mundo, onde o rei tem 16 esposas e a poligamia é tradição. Um país que mudou de nome só para parar de ser confundido com a Suíça. Nossa jornada hoje começa em direção a Eswatini. Bom dia, a gente está saindo do camping agora. Estamos indo para a cidadezinha ali de Santa Lúcia para tomar café. E no caminho tem um rio. A gente parou aqui para ver se tem hipopótamo. Aqui, o hipopótamozinho aqui, ó. Não foi dessa vez os hipopótamos, mas aqui é cheio, a gente só precisa achar. Cada cidade tem. A gente parou aqui na beira do rio e a gente já viu uns hipopótamos de longe. Será que a gente vai ver hipopótamo? Estamos oficialmente na região de safari. A paisagem já mudou aqui já. A gente está no meio de uma reserva e já tem plaquinhas pelo caminho que a gente pode ver. O que que tem nas plaquinhas? Elefante, antílopes e o pumba. Então a qualquer momento pode atravessar um elefante aqui, ó. Ali. Mentira. Pensou? A gente tá andando aqui e vê o elefante? Agora a gente chegou na fronteira da África do Sul com a Eswatini. Vamos ver como que é. Aqui não precisa de visto para entrar. A gente tá com a documentação do carro. Você vai alugar o motorhome, você tem que informar que você vai cruzar a fronteira e eles te dão a documentação. Vamos ver, espero que seja tranquilo. Acabamos de entrar oficialmente em Eswatini. Check! A fronteira foi bem tranquilinha, só inspeção de documentos mesmo. A gente achou que eles iriam entrar, pedir alguma coisa, né, no carro, no motorhome. Geralmente em fronteira, assim, eles querem saber o que você está levando na geladeira, mas nem pediram nada, não. Paramos na estrada para cozinhar, que tá saindo uma carninha moída, porque a gente não aguenta mais comer frango, cara, frango assado. Aqui eles comem muito fast food, né? A gente não aguenta mais, assim. E a gente tava pegando comida nos mercados. Eles têm geralmente arroz, o frango, uns ensopados de carne bem gordurosas e vegetais. Só que a gente tá comendo isso tipo, desde o início da viagem. Aí a gente come uma comida mais diferente assim quando a gente acha um restaurante melhorzinho pra comer. Aí nem sempre a vista do almoço é bonita, às vezes é só uma parada na beira da estrada. Quando pesquisamos Eswatini, achamos um país bem curioso e já que estava bem no nosso caminho, não hesitamos em adicioná-lo ao roteiro. Eswatini, que na língua dos povos originários significa Terra do Swazi, é uma das últimas monarquias absolutistas do mundo e um país cheio de contrastes. O rei governa juntamente com a rainha-mãe, que é chefe de estado e uma figura espiritual. Bizarro que a cara deles está estampada em todos os estabelecimentos e na moeda. Mas como todo sistema não democrático, há críticas de abuso de poder e pelo estilo de vida luxuoso do monarca em um país onde a maioria da população vive em condições de pobreza. E aqui para eles a poligamia é natural, né? É algo da cultura deles já. Tanto que o rei possui 16 esposas. E olha que curioso como é realizada a escolha de uma nova esposa. A cerimônia em que o rei escolhe a esposa, que uma vez por ano eles vão para um estádio, reúne o país inteiro ali, as pessoas interessadas, e eles fazem as danças típicas deles lá. As moças se vestem, se ornamentam, porque é uma cerimônia que o rei ele pode escolher uma nova esposa. Mas o que chamou mais atenção nesse país foi a riqueza cultural, com vestes tradicionais, danças e cantos. Ficamos em Lobamba, a capital cultural do país, e amanhã vamos mostrar para vocês a riqueza presente na cultura do povo Swazi. Cara, a gente adorou a vibe desse camping, olha só, fogueirinha, pessoal em volta do fogo. O restaurante é muito legal, que é self-service, várias opções de comida e, cara, muito bem estruturada aqui. Não me surpreendeu, não sabia que Eswatini teria infraestrutura de turismo.
Porquinho. Olha que legal aqui no camping tem essas... Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, o que é isso? Ah, um macaco. É um macaquinho. É um macaquinho, filho. Cadê ele? Ali, ó. It's on the trees. Ai, que legal aqui tem essas hospedagens aqui, ó. É o formato das oquinhas das tribos. Bem diferente, né? Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew. Essa é uma aldeia, um modelo de uma aldeia deles, um clã, em que o líder tem 2 esposas. E aí cada esposa ela tem 3 casinhas dessa aqui. E uma é para dormir, uma é para cozinhar e a outra é para guardar as coisas. Ali no fundo fica a casa dos meninos, né? Quando eles atingem uma certa idade, eles ficam numa oca separada e eles ficam lá até se casar, e quando eles se casam, eles se mudam. Claro que atualmente a maior parte deles vivem em casas normais, né, tradicionais, mas eles mantêm muito forte ainda essa tradição das danças. E por estar na semana do meu aniversário, ainda tive essa comemoração especial. Hello! Aqui no camping tem a apresentação de dança deles também, de novo. E assim fomos surpreendidos positivamente por esse país que até 2018 era chamado de Swaziland, uma herança do domínio britânico. O principal motivo da mudança de nome para Eswatini foi em função deles serem frequentemente confundidos com a Suíça, no inglês Switzerland. Isso em viagens de turismo, correspondências internacionais e eventos oficiais. Bem curioso, né? Bom dia, meu povo. Acordei bem cedinho, deixei os meninos no carro. Agora que começou a amanhecer, para ver se eu vejo algum bicho ali no laguinho. Dizem que os melhores horários para ver é logo nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Eu acho que eu fiz bem, porque já tem umas pessoas ali. Ah, tem um hipopótamo. Ele tá lá bonitão. Chegar mais perto. Ele tá bem de longe. Não dá pra ver direito não. Mas o bicho é grande, viu? É, você viu? Você entendendo? A gente tá fazendo self-safari, né? Aqui nesse parque aqui não pode, a gente não vai poder ir na área dos leões e nem na área dos elefantes. Então esperamos agora de manhã ver uma girafinha. Uma girafinha já tava bom, né, amor? Os game drivers são aqueles carrinhos ali, ó.
Eu, sinceramente, eu tô feliz de não ir naquele carrinho, velho. Eu acho que eu tenho um pouquinho de medo de ir nesse carro aberto. Pegamos nosso primeiro trânsito aqui no safari. A estrada tá bloqueada por rinocerontes, cara. A gente não consegue avançar. Please don't disturb the rhinos. Just switch off the engine, wash them, then you drive. Ok. Ok. Vamos ver nosso primeiro Big Five. Rinoceronte não é Big Five. É o rinoceronte. Big Fives não são os maiores animais, são os animais mais difíceis de ser caçados. Caçadores lá, quando era permitido caçar os animais, eles colocaram essa nomenclatura dos mais difíceis de serem caçados. Olha eles! Nossa, eles estão perdidos. Nossa, mas é grande, tem que ser vídeo. Tranquilão, com os passarinhos fazendo tratamento de pele. O legal é que eles respeitam mesmo, porque o carro, o Game Driver, tava na frente, né? A gente iria continuar esse caminho aqui. E eles pararam e voltaram. Tipo, não tem que espantar, tentar espantar os animais pra sair da frente, não. Nosso safari, tomando um cafezinho aqui antes de seguir viagem. A gente vai cruzar a fronteira de novo de Eswatini para África do Sul. E hoje a gente vai ficar no acampamento no Kruger. Ó, e aqui a maioria dos lugares, pelo fato de terem sido colonizados, né, pelos ingleses, eles ainda mantêm essa cultura do English breakfast, que é esse pratão aqui de feijão, uma salsicha, bacon, pão, ovo e tomatinho. Eu confesso que no começo embrulhava um pouco o estômago comer coisa tão pesada assim, né? Bacon, feijão, salsicha, mas já tô acostumando. Eswatini foi o destino fora do óbvio que a gente não sabia que precisava conhecer. Mas o gostinho do primeiro safari só aumentou nossas expectativas. Agora cruzamos a fronteira de volta para a África do Sul com o objetivo de encontrar o restante dos Big Five no lendário Kruger Park. Será que a gente tem sorte logo no primeiro dia? Se inscreve no canal para não perder o próximo episódio. Até semana que vem.